Eu tô quase terminando o primeiro livro dos irmãos. Eu tô... Porque o meu é da editora 34. Bom, esse. Falta poucas páginas pra terminar. E é um livro, deixa eu ver vocês que eu acho. É um livro de 1.000 páginas, né? O meu é dividido em dois. Tem livro dos irmãos que é tomo único, mas o meu é dividido em dois. É um box de dois. Então, tem esse de 400 páginas e o outro, acho que 600 ou 500 e poucas páginas ainda pra ler. Mas o que eu tô achando do livro? Sensacional, né, minha filha? Dostoiévski é o meu autor preferido da vida. É o livro preferido, né? Eu li dele O Idiota, li Crime e Castigo, eu li acho que alguns contos dele. Memória sobre Homem do Subsolo e O Sonho de um Homem Ridículo. Não tem como eu dizer qual que é melhor, porque todos os livros do Dostoiévski têm debates filosóficos excelentes, do que é ser humano, do que é a transcendência. Não é um livro, no caso dos irmãos, né, de crime, parricídio, né, onde um dos irmãos mata o pai. E aí, falando deste livro, eu assisti o primeiro episódio, na verdade, daquele irmão Menezes, que mata os pais, né, ali final dos anos 80, início dos 90, né, eles falam que sofreram abuso, o pai era abusivo emocionalmente, sexualmente, porém eles foram condenados à prisão perpétua por um crime bárbaro, né, que matou o pai e a mãe, e pareceu que na época eles estavam enlouquecidos, gastando dinheiro e mais dinheiro, né? Aí parecia um crime por causa do lado financeiro. Porém, essa coisa de você sair gastando horrores ou de você perder o tino é bem comum quando você tá histérico, né? No looping histérico. Isso acontece nos irmãos, né? De vários embates, assim, de filosóficos, né? De desespero, puro desespero, aliás. Dos irmãos, são 3 irmãos, né? O Mitya, o Alyosha e eu nunca lembro o nome do meio, que é o Ivan. Eu nunca lembro do Ivan. E os diálogos deles são os mais sensacionais do livro. O Alyosha também, né? No caso, o Dmitry é o irmão, o pai dele foi casado 2 vezes. No primeiro casamento ele teve o Dmitry. E ele é um cara, o pai Karamazov é um cara execrável. Se o pai dos irmãos Menezes eram iguais, no caso o pai, né? Porque aqui é só o pai, lá é o pai e a mãe, que eles matam o pai e a mãe, né? Aqui é só tem o pai, né? Porque ele foi casado, o pai Karamazov, ele casou e a primeira mulher dele fugiu com outro cara, abandonou o filho e fugiu com outro cara. O marido, tudo bem, o marido era um escroto, mas ela abandonou o filho, foi embora. O Dimitri ficou lá jogado, né? O pai tava nem pra paçoca. Era um cara completamente escroto. Tipo, fazia festa, bebia, sabe? Chegava, acho que fazia até surubom, assim, né? Principalmente no segundo casamento. Aí ele casa depois no segundo casamento, ele casa com uma menininha inocente, mais nova, coitada da menina. Sofre o pão de amassou. Ela tem 2 meninos, que tem o Ivan e o Alyosha. E ela sofre tanto que ela morre. Sofrimento, desgosto, sei lá de tudo. Mais uma vez, os 2 filhos foram jogados pro empregado, né?
cuidar dessas crianças. O primeiro, né, que era o Dmitri, uma tia pegou para criar. E esses dois também. E aí os dois irmãos, o Alyosha e o Ivan, foram separados também, que parentes pegaram para criar, porque as crianças estavam numa situação lastimável, e onde só o Grigori, que era o criado, que cuidava deles. Eles ficaram praticamente jogados, mas era um cara. Aí no começo do livro tem isso, e depois quase no meio do livro, tem uma, uma mendiga na cidade, que era tido mendiga, era louca, era uma mocinha assim, sabe, tipo, deficiente, né? E aí no livro fica subentendido, né? Fica bem claro que esse cara, o pai Karamazov, estuprou essa menina, sendo ela deficiente, tipo, de deficiente, mendiga, completamente indefesa, em todos os sentidos possíveis, né? E aí ela tem um filho, que eu não sei pronunciar o nome desse filho. Ela tem um filho, todo mundo sabe que ela tá grávida, ninguém sabe quem é o pai da criança, e no dia dessa criança ela pula lá, tipo, no quintal do pai Karamazov, que é o nome dele é o Fyodor. Fyodor, o pai é o Fyodor, o nome. Aí, e todo mundo, ninguém desconfia, né, que seja ele a menina pula o muro, tem o bebê e morre em seguida. Aí quem vai criar o filho vai ser o Grigori mesmo, o da família. Só que o Karamazov nunca vai reconhecer ele como filho, né? Quando ele cresce, ele vira cozinheiro da família, né? Porque depois que os irmãos crescem, os irmãos voltam para a cidade para rever o pai, né? O Dmitri, porque quer o dinheiro da herança. Na verdade, o pai dele já tinha dado o dinheiro da herança, mas ele tinha gasto e ele queria outra parte da herança. Volta o Ivan e o Alyosha. O Alyosha, ele é não sei se é frade que fala, enfim, ele tá no mosteiro, quer levar uma vida, né, celibatária no mosteiro. É um dos mais inocentes dos irmãos, é o mais, tipo, que sempre quer apaziguar o pai com os dois irmãos que vivem em pé de guerra. Enfim, isso é no primeiro tomo que eu tô, né? Aí fala um pouco desse irmão, que seria um irmão bastardo, mas ninguém sabe a não ser o pai, né, Fyodor. E eu desconfio que ele também sabe, o filho, né, bastardo. Enfim, eu tô nessa parte onde eles estão ainda brigando. Aí, pra complicar a situação periclitante, o Dmitri fica novo numa mulher muito decente, mas se apaixona por a Catarina, né? E o pai dele também se apaixona pela Catarina. Ele era um velho safado. Um velho safado, ele queria comprar o amor dessa Catarina, que me parece estava disposta a vendê-lo, né? O amor dela. Mas o Dmitri fica enlouquecido por ela e os dois saem na porrada. Pai e filho saem na porrada, né? Por conta de dinheiro e por conta dessa mulher, enfim. E aí o Alyosha quer fazer as pazes, né? Quer que eles façam as pazes, o Alyosha tenta apaziguar. E eu tô nessa parte ainda, no começo ainda no final do primeiro livro. Então tem muita coisa, muita água pra rolar debaixo dessa ponte. Eu sei que isso não é spoiler, né? Porque todo mundo sabe que o pai vai ser assassinado. Mas, assim, juntando com esse primeiro episódio que eu vi dessa série da Netflix, o quão horrível, né, os pais dele eram retratados na minissérie, né? E depoimentos do julgamento deles, aí eles falam que foram abusados sexualmente, além de emocionalmente. Muita gente ao redor falava mesmo que o pai era muito exigente, rolava um abuso emocional e não dá pra saber. Nada justifica um crime, gente. Não é justificando um crime, os caras eram uns psicopatas, né? Eu acho, ou sociopatas, né? Eu acho que não é. Eu acho que olhando assim, e vendo, eu vi algumas coisas sobre o caso no YouTube, e olhando assim de fora, não parece serem sociopatas. Por mais que tenham planejado, né, o assassinato dos pais. Matou o pai por toda essa questão do abuso sexual e emocional, e a mãe porque sabia de tudo e não
fazia nada, era conivente, né? E, o que é bem comum também. Mas esse fato de abuso sexual, gente, os homens, né, falarem disso é maior tabu. Hoje em dia ainda é tabu. Para um homem admitir que foi abusado sexualmente, gente. E nos anos 80, 90, né, no caso, ali começo dos 90 já, ele, para falar isso numa sociedade que provavelmente nem acreditou nisso, né, que isso aconteceu mesmo, até porque essa coisa é um tabu, é um tabu ainda para os homens falar sobre isso hoje em dia, mas acho que nos anos 90 era pior, né, foi muito mais difícil, enfim, eu acho que isso foi usado como atenuantes, porque eu não sei, eu não pesquisei sobre essa parte, se no estado que eles foram julgados, em Beverly Hills, tinha pena de morte, ou só prisão perpétua, né? Porque dependendo do estado, podia pegar pena de morte. Eu não sei se tinha ali, porque eu sei que a prisão deles é prisão perpétua. Estão até hoje presos. E rolou, tipo, eu fui ver onde na internet um monte de TikTok de adolescentes de 15 anos, tipo, falando pra soltar eles, né? 15 anos você não sabe nada da vida, né? Principalmente hoje em dia, se tratando de adolescentes os atuais, né? Que eu acho que eles romantizam muita coisa. Não dá pra não pensar se houve o abuso sexual. O emocional era visível, né? Tem testemunha. O sexual, ninguém vai saber, né? Porque só tinham 4 testemunhas, né? No caso, 2 estão mortas. E os 2 são os réus. Mas o quanto isso, né? Essa coisa de matar o pai, o Dostoiévski tece uma história maravilhosa com N debates dentro do livro sobre um assassinato, né? Onde um filho vai matar o pai. Um dos filhos, né? Não sabemos qual o filho ainda. Um dos filhos vai matar o pai. E o quanto esse pai era execrável. 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 Enfim, vamos partir para o tomo 2 assim que terminar isso aqui. E depois eu faço uma resenha mais completa, né? Mas eu achei muito interessante estar lendo um livro desse e ver um caso, né, de assassinato dos pais na série, né, da Netflix. E naquela série que eles fazem Monster. Eu não assisti a primeira temporada que era com Hammer, ai, não sei o nome do doido lá que matava as pessoas e comia as pessoas. Eu não tenho estômago, eu confesso que séries de thriller, de crimes, eu fico um pouco mal. Eu fico pensando muito naquilo e eu fico um pouco mal, não tenho muito estômago pra ler thriller e nem assistir. Eu prefiro os terror do que os thrillers de assassinato. Mas é interessante ver que nada é novo debaixo do céu, né? Que levam os dois, no caso do irmão Menendez, os dois a matar o pai e a mãe. Enquanto, e no livro, eles também vão planejar. Vai ser premeditado o crime também contra o Fyodor, o pai, né? O Karamazov, pai. Então a gente não dá pra saber. Mas a confusão, assim, o embate psicológico dos personagens é gigante. Porque o Dmitry é aquele cara grosseiro, tipo, o chucro, o mais velho. O Ivan é intelectual, tipo, ateísta, né? Vai questionar, fala que Deus não existe. E vai ter um grande questionamento entre se Deus existe mesmo, porque, né, acontece isso. Ou se Deus não existe, tudo é permitido, né? Então, quando Deus não existe, eu posso fazer qualquer coisa. Não existem preceitos morais a partir do momento que eu tiro Deus da jogada. Não existe, porque quem deu preceitos morais é Deus, né? A Bíblia não existe nenhum livro que fale de preceitos morais, né? Além da Bíblia. Então, a ateístinha, né? É isso. Tudo é permitido se não dá em Deus. Eu sei que vai rolar aqui pra frente essa parte do livro do Alyosha e do Ivan, esse debate. E temos o Alyosha, que é o terceiro irmão, que é o do mosteiro, que é o mais espiritualizado, o que mais
o que mais vai tentar fazer as coisas de maneira pacífica, vamos dizer assim. E mais o filho bastardo, que é tido também, né? Eu não sei ainda muito sobre ele, porque agora que tava aparecendo mais os pensamentos dele, tido como uma pessoa meio, sabe, sabe tudo, presta atenção em tudo, tem uma opinião muito forte, parecida com a do Ivan, em relação ao ateísmo, a Deus e tudo. E são 4 irmãos, né? Todos eles de personalidades completamente diferentes. Mas o que vai levar um dos irmãos a matar o pai, né? Dinheiro, ódio, pelo abandono, pelos maus tratos, né? O tempo que morou, pelo não reconhecimento, porque pode ser também o filho bastardo, né? Pelo não reconhecimento do pai, reconhecer o próprio filho, pelo que ter feito com a própria mãe. Ele foi horrível com as 3 mulheres. Com a primeira, a mulher se abandonou e foi embora com outro cara. A segunda morreu por desgosto. E a terceira morreu no parto, né? E ele estuprou a terceira, que não foi mulher, né? Foi a mendiga que ele pegou na rua. Então a gente tem um pai, né? No mínimo, horripilante. E, né? A ficção batendo com a realidade. Apesar que o Dostoiévski lia muito jornal de crimes, então, né? Então, provavelmente pegou de algum crime. Tem fatos citados aqui no livro que são fatos que aconteceu realmente. É isso, mas quando eu terminar de ler o segundo livro, eu volto e faço uma resenha mais completa e tenho uma opinião, né, sobre o que eu achei do livro de verdade. E a série também, não sei se eu vou continuar assistindo, mas vamos ver se dá tempo de assistir, né, pra gente... É bom fazer esse pequeno julgamento. Cara, assim, os irmãos saíram... eu não estou defendendo, né? Porque nenhum crime é justificável, nada justifica um crime. Mas os irmãos foram gastando, eles mataram por causa de dinheiro. Gente, os caras... Sabe que uma coisa estranha? Porque se fosse somente pelo dinheiro, se fosse realmente sociopatas, eu não conheço muito, né, sobre sociopatia, psicopatia, mas ele não ia ir lá desabafar com o... Não é psicólogo, né? Terapeuta. O terapeuta dele. Porque ele sentia necessidade de falar, desabafar, porque ele estava tendo pensamentos suicidas. Gente, o embate dentro da cabeça da pessoa são completamente assim, insanos. O ser humano é muito complexo para você bater um martelo, né? Claro que você vai pagar pelos seus crimes, né? Você matou o pai ou mãe, enfim, quem quer que seja. Você será preso e pagará, né? Perante a sociedade e perante Deus pelo seu crime. Enfim, vamos ver o que vai rolar. No segundo livro eu ainda vou demorar ainda, porque eu tô lendo vários livros. Não é só esse livro, tem os meus livros do Stephen King, né, que eu estou lendo também. A Divina Comédia, eu tô no Purgatório, e tem que terminar Paraíso Perdido, e eu também tô lendo Os Miseráveis. Gente, vou tomar um seco. Os Irmãos é pra terminar antes, é o que tá na frente de todos. E é isso.